Um estudante que era intimidado descobre que possui habilidades sobrenaturais que o ajudam a destruir a escola junto com os valentões. O filme começa nas ruas de Atlanta à noite. Alguns carros de polícia estão perseguindo uma garota que está fugindo deles. Eles estão transmitindo sua localização pelo rádio, tentando encurralá-la. Eventualmente, conseguem prendê-la, e ela fica sem escolha, a não ser usar seus poderes. Os policiais, distraídos pelo brilho roxo intenso, perdem a garota de vista e acabam sofrendo um pequeno acidente. Mais tarde, 3 pessoas aparecem perto do local, e uma delas toca o chão, tentando descobrir onde está a garota mutante que fugiu da prisão. Como a busca está demorando, seus amigos, tremendo de frio, começam a zoar suas habilidades de rastreamento. Depois de alguns minutos, Marcus usa a luz do próprio corpo para iluminar sua mão à distância e avista alguns destroços de carro. Ao se aproximar, John consegue localizar a garota em um armazém abandonado. Ao ver esses visitantes inesperados, e apesar das tentativas inúteis de Marcus de explicar a situação, a morena de olhos verdes, assustada, começa a arremessar tudo o que consegue pegar contra eles. Para iniciar um diálogo, Lorna, como se fosse mágica, atrai o celular do amigo, fazendo-o voar em direção ao seu rosto e diz à garota que, ao saberem de sua fuga, correram para encontrá-la. Eles oferecem ajuda e proteção contra a perseguição, já que são tão anormais quanto ela. Um dos mutantes sente a presença de cerca de 10 policiais cercando o prédio e avisa a todos para saírem dali o mais rápido possível. Lorna desativa toda a iluminação da sala com um aceno de mão e se esconde atrás da parede. Clarice percebe que não tem para onde ir e se junta ao grupo de mutantes. A polícia de Atlanta pede que o prisioneiro fugitivo seja entregue e promete não causar nenhum dano. No entanto, Lorna, usando campos magnéticos, priva-os de qualquer iluminação, atraindo o fogo para si. Com a chuva incessante de tiros, a garota não pode sair do lugar. Então Marcus intervém. Cegando os inimigos com uma luz branca intensa, ele ganha tempo para a equipe escapar. Ao chegarem ao carro, parece que conseguiram, mas o homem é baleado no ombro. Isso deixa Lorna tão furiosa que ela joga repetidamente o policial contra a parede, completamente alheia enquanto avança em sua direção. Ignorando os pedidos do parceiro para voltar ao carro, ela acaba permitindo, sem querer, que os policiais a neutralizem e a algemem. 14 horas depois, na Bellevue High School, no escritório do diretor, estão os pais de Andy Strucker. Após uma série de conflitos com os colegas, Andy se fechou, parou de estudar e de dormir, preocupado com sua própria condição. Eles pedem à liderança da escola que ajude a lidar com o bullying que seu filho está enfrentando. Inicialmente, o diretor nega o envolvimento dos colegas de Andy em seu estado, pois não quer manchar a reputação da escola. No entanto, eventualmente, ele revela que a escola tem um protocolo para esses casos. Esse sistema é chamado OPUS, que significa abrir, proteger, compreender e apoiar. E é tudo o que podem oferecer para ajudar. Ao ouvir essas palavras, Reed Strucker perde a paciência e exige que tragam alguém que realmente possa resolver o problema, ameaçando processar a escola por inação. Mais tarde, o homem recebe uma mensagem pedindo que ele vá urgentemente para Garland devido ao incidente mutante ocorrido no dia anterior. Ele pede desculpas à esposa por sua ausência na frente das crianças e promete estar de volta no dia seguinte. Ao beijá-la, a mulher o tranquiliza, dizendo que todos entendem seu trabalho, que ajuda a manter a família e todos os moradores da cidade em segurança. No norte de Atlanta, na residência dos Strucker, a filha mais velha, Lauren, está escolhendo uma roupa para a festa da escola, enquanto faz uma videochamada com seu namorado, Jack. Ele sugere buscá-la antes do baile, mas ela recusa, lembrando-o do toque de recolher até às 23h30. Descendo para o primeiro andar, a família se reúne ao redor da mesa de jantar, compartilhando as impressões do dia. A mãe sugere mostrar alguns passos de dança para a filha antes da festa, e depois pergunta a Andy sobre as aulas. Ele conta que estudaram uma lei sobre mutantes e que uma de suas colegas ficou chocada ao descobrir que seu primo era um. Lauren reage agressivamente à palavra mutante, perguntando ao irmão se ele está se achando no direito de falar assim. Isso gera um debate que leva a uma orientação dos pais e, em seguida, ao silêncio. No Centro de Detenção Investigativa de Garland, uma prisão para mutantes, Reed Strucker e sua assistente, Carla Jackson, visitam a cela da senhorita Dane. O promotor lê as acusações contra a prisioneira, alegando que ela tentou matar policiais, mas lhe oferece um acordo, prometendo circunstâncias atenuantes em troca de cooperação. Em resposta, Lorna diz que estava apenas caminhando na chuva, sem incomodar ninguém, quando de repente, os policiais começaram a atirar nela.
O Sr. Strucker vai até sua cela, apesar dos riscos, e ao se aproximar, começa a se contorcer de dor, enquanto ela manipula as hastes de metal em sua perna. Alguns segundos depois, Lorna interrompe a tortura e diz que, se quisesse realmente acabar com os policiais, já teria feito isso. Quando Reed percebe que ela não reage à informação de que seus aliados ajudaram centenas de mutantes fugitivos e os estão abrigando em um esconderijo subterrâneo, ele decide tentar uma abordagem diferente para influenciá-la. O promotor revela algo que ela desconhecia e lhe mostra os resultados dos exames. No momento em que a senhorita Dane descobre que está grávida, seu estado emocional sai do controle, e ela não consegue conter a explosão de seus poderes. Todos os objetos de vidro, lustres e até mesmo a janela de observação das negociações se estilhaçam e voam em pedaços. Lauren sai de casa, finalmente pronta para a festa da escola. Ao entrar no carro, percebe que seu irmão entrou escondido, decidindo ir junto, sem que os pais soubessem. Andy está cansado de ser tratado como uma criança e não sai para lugar nenhum há tempos. Então ele pede à irmã para levá-lo, e se algo der errado, ele dirá à mãe que estava com seu amigo Ian, poupando Lauren de qualquer problema. Ao chegar ao baile, Lauren encontra seu namorado imediatamente, e os dois trocam um beijo. Andy, brincando, interrompe e pede à irmã para não engravidar naquela noite. Na hora da dança lenta, Andy Strucker convida uma garota para dançar, mas ela prefere outra pessoa. Momentos depois, ele percebe que seus agressores estão por perto e tenta se esconder antes que o vejam, mas já é tarde demais. Enquanto Lauren se despede de Jack, um grupo de veteranos confronta seu irmão, culpando-o pelo fato de seus pais terem sido chamados à escola. Para se vingar, os valentões arrastam Andy pelo chão do vestiário até os chuveiros. Dois deles seguram Andy, enquanto o líder do grupo liga um jato poderoso de água gelada, encharcando seu rosto. Decidindo que apenas humilhá-lo não é suficiente, eles trocam para água escaldante, segurando-o firme e impedindo qualquer chance de fuga. A dor intensa faz Andy gritar, e depois de um tempo ele para de ouvir tudo ao seu redor. Nesse momento, seu superpoder encontra uma saída e se ativa. Quanto mais terror e dor ele sente, mais violentamente toda a escola começa a tremer. Azulejos voam das paredes, o teto desaba e a escuridão toma conta do ambiente. Mesmo que já tenham o largado, Andy não consegue parar e continua gritando, causando uma destruição massiva no prédio. Lauren não entende o que está acontecendo, assim como todos os outros presentes, mas em vez de correr para a saída, ela avança ainda mais para dentro do ginásio. Procurando pelo irmão, ela desvia de canos caindo e destroços do teto. Seus poderes extraordinários ajudam no meio do caos, tornando o ar e as gotas de água mais densos, permitindo que ela bloqueie e desvie de objetos e escombros voadores. Lauren encontra Andy na área do chuveiro, cercado por canos de metal retorcidos, mas não consegue gritar alto o suficiente para alcançá-lo. Para trazer o irmão de volta à realidade, ela o segura pelos ombros e o força a olhar para ela. Recuperando a compostura, o adolescente pede desculpas à irmã e percebe, horrorizado, o que acabou de fazer. Enquanto isso, no quartel-general subterrâneo dos mutantes, Clarice é questionada sobre seu passado e descobre que não tem para onde ir, já que nada se sabe sobre sua família. Eles oferecem a ela alguns dias para descansar, dormir e se alimentar. E dizem que, no futuro, o grupo decidirá onde exatamente poderá colocá-la. Em outra sala, John cuida do braço ferido de Marcus, que está ansioso para resgatar a problemática Lorna, mas seu amigo não vê sentido nisso no momento. Eles mal conseguiram lidar com 10 policiais, muito menos com 100. Marcus, por outro lado, insiste que precisam salvar cada mutante, pois não há mais ninguém para protegê-los, já que não se sabe nada sobre o Mutant Underground ou a Irmandade. A sociedade está eliminando os mutantes um por um. Depois de ouvir a opinião do amigo, John sugere a Marcus que ele não coloque em risco aqueles que já foram salvos e que tente se acalmar temporariamente, pois é muito fácil destruir tudo o que Lorna construiu. Poucos instantes depois, eles percebem que seus problemas acabaram de piorar ainda mais. Um noticiário de emergência na televisão informa que 2 adolescentes mutantes cometeram um ato terrorista na Bellevue High School. As autoridades federais assumiram o controle do caso, complicando ainda mais a vida das pessoas com o Gene X. Enquanto isso, na casa dos Strucker, Kate fica em choque ao ouvir a notícia. Ela não consegue entender de onde veio o poder incontrolável de seu filho. Lauren intervém para defendê-lo, explicando à mãe como os mutantes desenvolvem suas habilidades, referindo-se a histórias contadas por seu pai. Kate está tão nervosa que acaba levantando a voz para a filha. Em resposta, Lauren solta, sem pensar, que ela também é uma mutante.
revelando como conseguiram escapar da escola. Quando perguntada há quanto tempo isso vem acontecendo, Lauren se lembra do incidente em que sua família milagrosamente evitou um caminhão que vinha em sua direção. Mas não foi um milagre, foram seus poderes. Kate fica indignada por sua filha não ter confiado nos pais até agora, mas Lauren argumenta que seu pai está apenas focado em prender mutantes. A conversa delas é interrompida por uma batida inesperada na porta. Do lado de fora está o oficial Jace Turner, do Serviço Sentinela. Ele veio para falar com seus filhos sobre o recente incidente na escola. Quando a Sra. Strucker recusa, ele começa a citar leis antiterrorismo. Após uma breve discussão com a dona da casa, o grupo força a entrada, derrubando Kate no chão. Andy exige que os invasores os deixem em paz e saiam da casa, mas ninguém o escuta. Lauren espessa o ar entre sua família e os guardas para ganhar tempo e alcançar o carro. O veículo não liga, e a irmã pede para Andy usar seu poder, mas ele não consegue ativá-lo. No último minuto, os três conseguem fugir, dirigindo em uma direção desconhecida. Em um posto de gasolina, Kate liga para seu marido e conta o que aconteceu. Quando Reed percebe que seus filhos estão envolvidos no incidente na escola, ele parte imediatamente para os subúrbios de Atlanta. Ele praticamente conduz um interrogatório para encontrar uma saída para a situação. No entanto, ao saber que os serviços Sentinela chegaram à sua casa, a única solução que ele vê é fugir urgentemente para outro país, onde as leis para mutantes não sejam tão rígidas quanto nos Estados Unidos. Reed Strucker promete encontrar uma solução. Afinal, da última vez que esse serviço interferiu em seus assuntos, o suspeito logo desapareceu sem deixar rastros. Jace Turner vai até o local de trabalho de Reed. Ao chegar ao Tribunal Central, ele solicita acesso ao escritório, computador e arquivos de Strucker. Seus superiores não conseguem entender como Reed conseguiu escapar da justiça, mas o oficial assegura que as pessoas mudam quando se trata de proteger seus próprios filhos. Strucker liga secretamente para sua parceira, Carla, e pede que ela entregue o arquivo do caso sobre o quartel-general dos mutantes, na esperança de encontrar uma maneira de salvar seus filhos. Apesar do risco para sua reputação e da possibilidade de perder sua licença, ela aceita ajudar. Enquanto isso, no terraço de um dos motéis, Lauren promete ao irmão que, se conseguiu ensiná-lo a nadar, também pode ensiná-lo a controlar seus poderes. Ela descobre que as habilidades do irmão se ativaram no momento em que ele desejou afastar todos ao seu redor, algo que ele conseguiu com êxito. Sem perder tempo, Lauren demonstra seu poder em uma máquina de vendas automática com facilidade, derrubando um pacote de amendoins da prateleira. Em seguida, Andy tenta repetir o mesmo truque, aplicando muito mais esforço, e consegue o mesmo efeito. No entanto, quando um momento aterrorizante daquela noite vem à sua mente, ele perde o controle de seus poderes e simplesmente destrói a máquina de vendas com a força da mente. Os dois fogem do local do incidente o mais rápido possível, mas não sem antes pegar algumas guloseimas da máquina quebrada enquanto saem. No quartel-general dos mutantes, Clarice agradece a Marcus por salvá-la, apesar de ter jogado uma caneca de café nele. Enquanto Marcus pensa em como libertar sua namorada, ele responde às perguntas da novata. Ela aprende sobre toda a rede subterrânea de mutantes no país. Marcus conta que chegou ali graças a John e Lorna e fala sobre isso com tristeza, sentindo-se culpado pelo destino de sua amada. Clarice se desculpa, admitindo que tudo aconteceu por causa dela. Depois de algumas trocas de palavras, a garota se pergunta se os poderes de Marcus podem ajudar a libertar Lorna do cativeiro. Ele acredita que sim, mas apenas se não houver pessoas ou detectores de fumaça por perto. Então, uma ideia lhe ocorre. Já que Clarice escapou por meio de um portal, talvez isso também possa ajudar sua namorada. No entanto, a mutante hesita, argumentando que não deve abrir uma passagem para um lugar que nunca viu antes. Para demonstrar, ela joga um brinquedo de cachorro dentro do portal recém-criado e só recebe metade dele de volta. Após esse experimento, Marcus Dias recebe uma ligação de Reed Strucker, pedindo sua ajuda para atravessar a fronteira com sua família. Antes de aceitar, Marcus sugere que eles se encontrem pessoalmente. Reed informa que ele e o promotor do distrito estão trabalhando em um caso contra a resistência mutante, o que significa que ele também pode ajudar os oprimidos, se necessário. Além disso, Reed promete libertar Lorna Dane Polaris, revelando que ela está grávida. Na manhã seguinte, no Caravan Motel, Kate e Reed discutem sobre os mutantes que chamaram a atenção do governo, porque pessoas inocentes sofreram durante suas guerras internas. De repente, o promotor percebe um drone de vigilância das autoridades à distância, que identificará a localização da família, assim que encontrar o carro deles. Em meio à pressa, Kate decide levar as crianças, e sem outra opção melhor,
os quatro sequestram o caminhão de outra pessoa, impedindo o dono de reagir com uma barreira temporária de ar denso. Quando Reed chega ao Tex Lounge Café, ele se depara com o famoso Stan Lee na porta. Enquanto isso, Marcus espera pelo promotor sentado à mesa, examinando carinhosamente uma foto de Lorna. Durante a reunião, o mutante pede para levar a família de Reed ao local designado e promete ajudá-los, mas apenas se o próprio promotor ficar com ele até que eles tirem Lorna da prisão. Apesar da ordem, Clarice se dirige até John e, incapaz de ficar em silêncio, conta a ele que Dias partiu 1 hora atrás para salvar uma família. O líder convida a garota para se juntar à busca pelo rapaz para protegê-lo de problemas. Na escuridão da noite, Reed leva sua família até Marcus, que determina as próximas ações. Ele fornecerá comida, água e cobertores às pessoas e as guiará com a ajuda de aliados além do muro, onde receberão novos nomes e uma nova vida. Durante o diálogo, algumas luzes aparecem à distância. Marcus tenta descobrir como e para quem Reed pode ter falado e se exposto, mas o homem nega tudo. Carros de patrulha do serviço de sentinelas bloqueiam ambas as extremidades do túnel. Todos os mutantes presentes são instruídos a se deitar no chão. Caso contrário, os operativos tomarão uma atitude. Membros da organização retiram grandes caixas do porta-malas e as preparam para uso em caso de imprevistos. O Sr. Reed sugere negociar e exige a presença de um advogado, mas seu pedido é negado. Enquanto isso, sons estranhos vêm da direita da equipe. É John e Clarice destravando portas trancadas e incentivando seus companheiros a segui-los. Após correrem uma certa distância, John sente que os guardas estão liberando seus caçadores mecânicos, que são quase impossíveis de eliminar. Quando um dos caçadores se aproxima deles, John consegue pegá-lo enquanto Marcus tenta derreter a máquina sem alma. Empurrando de lado o mecanismo aparentemente quebrado, os homens observam enquanto ele se conserta em questão de segundos diante de seus olhos e está pronto para persegui-los novamente. Paralelamente à arma de caça, os guardas conduzem sua busca ativa. Os caçadores perseguem os fugitivos, tentando alcançá-los por qualquer meio, seja pelo teto ou pelas paredes. John sente que o inimigo está muito perto. Então Marcus pede para Clarice abrir um portal. Apesar do incrível perigo, a garota obedece à ordem e aplica seu poder. Lorna, incapaz de segurar as máquinas, perde o controle e pula no buraco aberto com sua mãe, acabando em um sótão enquanto os dois mutantes imediatamente a seguem. Andy, suficientemente irritado, rasga os caçadores em pedaços minúsculos. O pai corre para recuperar seu filho e colocá-lo em segurança, mas acaba sendo ferido pelos perseguidores no processo. Reed Strucker, tendo cumprido sua promessa de salvar a família, não consegue mais se salvar, assim como Clarice não consegue mais manter o portal aberto. Ela desmaia no chão inconsciente. E agora é incerto se a família verá o marido e pai novamente. Você já sonhou quando criança em ter superpoderes? Compartilhe suas impressões e respostas nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Até o próximo vídeo.